Olá pessoal, tudo bem? Vamos à parte 3 então das definições dos números complexos, que é a resolução de um exercício. Então resolva a equação x² menos 6x mais 10 igual a zero. É uma equação de segundo grau, resolvemos utilizando a fórmula de Bhaskara. Identificando os coeficientes a, b e c. Então o coeficiente a é quem multiplica o x², então a é igual a 1. O coeficiente b é quem multiplica o x, então quem está multiplicando o x é o menos 6, então b é igual a menos 6. E o coeficiente c é o termo independente, então neste caso, c é igual a 10. Primeira parte da equação da fórmula de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau, delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então o nosso b é menos 6. Observar que agora ele é negativo, número negativo, obrigatório o uso de parênteses. Repete o menos 4 vezes o a. O nosso coeficiente a é 1, então substitui o a por 1. E o coeficiente c é 10. Substitui o c, então, por 10. Resolvendo esta expressão, menos 6², qualquer número elevado a 2 é sempre positivo. 6², 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 36 menos 40, a gente fica com menos 4. O que significa delta negativo? Que não possui raiz real. Mas nós já sabemos que ela existe a raiz imaginária. Dentro do conjunto dos reais não existe resposta para essa equação. Mas agora nós já conhecemos o conjunto dos números complexos. Então, buscando lá as informações delta igual a menos 4 e os coeficientes, nós vamos dar continuidade à segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos da fórmula eu vou repetir e o b, menos 6, vai entre parênteses. Então, o primeiro menos que está aqui é o menos da fórmula e o segundo que está dentro do parênteses é do coeficiente b. Mais ou menos a raiz de delta, delta descobrimos anteriormente que é menos 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes a igual a 1. Simplificando aqui, menos com menos vai ficar mais 6. Repete o mais ou menos raiz de menos 4 e 2 vezes 1, 2. Vou só repetir essa última parte aqui. Porém, o que eu já fiz? Volta aqui. Então, aqui eu tenho a raiz de menos 4. Lembra o que a gente pode fazer com esse menos 4? Eu posso abrir ele como 4 vezes o menos 1. 4 vezes menos 1 é o menos 4. Então, aqui, 4 vezes menos 1, eu vou usar aquela propriedade da multiplicação da raiz. Uma raiz eu vou abrir em 2. Então, vai ficar raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 4 eu sei que é 2. E a raiz de menos 1 é quem? I. Então, repete o 6, raiz de 4 é 2, e a raiz de menos 1 é a unidade imaginária, que é i. Então, troca a raiz de menos 1 por i. E nós ficamos, então, com 6 mais ou menos 2i sobre 2. E o que a gente pode aplicar aqui? Uma simplificação. O cuidado na hora de simplificar aqui. Muita gente faz esta simplificação apenas, 6 divididos por 2. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque aqui a gente tem uma adição e subtração. Então, a simplificação ocorre na primeira e na segunda parte. Então, 6 divididos por 2, 3. E aí, eu vou resolver 2 divididos por 2, 1i. Então, não esqueçam desta simplificação aqui, que ela é importantíssima. 6 divididos por 2, 3. 2 divididos por 2 fica 1i. E, por fim, as nossas raízes imaginárias, abrindo em x' e x duas linhas.
eu fico com 3 mais i, x duas linhas, 3 menos i. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido essa parte da simplificação e não vão errar, não vão fazer somente a primeira simplificação. Se tiver aqui 2, 3, 4 termos na soma, tem que simplificar todos pelo denominador. Ok? Um abraço, façam as atividades no Moodle e aí tem uma lista de exercícios extras que é para praticar, que é para treinar um pouquinho. Nos encontramos na aula síncrona e um abraço, até mais!